E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta ao módulo de Embriologia. Nessa primeira aula, nós vamos estar fazendo uma introdução à embriologia, falando sobre os tipos de óvulo e a segmentação, que é uma das partes da embriologia bastante útil, bastante interessante, mas com alguns nomezinhos que, se a gente não tiver a lógica certa, é muito chato para memorizar. Mas do contrário, é muito tranquilo, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá comigo. Vamos começar então pela classificação dos tipos de óvulos. E o que são os óvulos, pessoal? Os óvulos são os gametas femininos. A classificação deles vai ser com base no vitelo, que essencialmente, pessoal, é o alimento. Sabe quando você olha para um ovo daqueles de galinha, que você tem um pedacinho aqui, um negocinho amarelo, a tal da gema? Essa gema é praticamente toda só vitelo, que serve de quê? Serve de alimento para o embrião. Então, em relação ao vitelo, a gente pode falar sobre duas coisas. A gente pode falar sobre a quantidade e a gente pode falar sobre a distribuição. Então, em relação à quantidade, você pode ter essencialmente pouco vitelo ou muito vitelo. E em relação à distribuição, ela pode ser uniforme ou diferenciada. Então, desse modo, a gente acaba ficando com 4 tipos de ovo. De óvulo, desculpe, ovo é o que ocorre quando ele já está fecundado, em que nós podemos ter pouco e uniforme ou pouco e diferenciado. Nós podemos ter ainda muito, sendo que esse muito ele pode ser também uniforme ou diferenciado. Então, uma vez que a gente sabe disso, vamos dar uma olhada no que acontece com os ovos, como que eles ficam estruturalmente. Nós vamos representar o vitelo, então, como sendo pontinhos laranja. Vamos começar falando por quem tem pouco vitelo. Então, esses dois que têm pouco. Só que um deles vai ter pouco e uniforme, o outro vai ter pouco e diferenciado. Então, vai ter uns pontinhos aqui. Já esse outro vai ter os pontinhos concentrados. Então, o que acontece? A gente pode ver que a distribuição, nesse primeiro, ela é igualzinha. Já no segundo, ela é muito mais concentrada de um lado do que do outro lado. Além disso, nós temos os ovos que têm muito vitelo. Esse muito, ele pode estar o quê? Como nós vimos, uniforme ou diferenciado. Então, quando ele tem muito e está uniforme, acontece mais ou menos isso daqui. Ele fica ao redor do núcleo. Já quando nós temos muito e diferenciado, é mais ou menos como se nós só tivéssemos um pedacinho do ovo que não vai ser vitelo. Então, por que esse daqui é muito diferenciado? Por que esse outro é uniforme? Esse daqui não importa como você corte, se você corta assim, 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 as quantidades ainda ficam as mesmas. Já esse outro só vai ficar o mesmo se você cortar bem aqui. Ou seja, ele é diferenciado. Dá para você ver que tem um lado com mais vitelo do que o outro. Tudo bem? E quais seriam os nomes de cada um deles? Bom, esse que ele tem pouquinho, a gente chama de oligo. Esse outro, logo ao lado dele, tem uma quantidade que é diferente. Então, por isso mesmo, a gente chama ele de hétero. Já esse outro aqui, ele define muito bem o que é essa partinha central. Então, a gente chama ele de centro. E esse outro? Esse outro ele tem uma quantidade muito grande de vitelo, por isso ele é chamado de mega. Mas como assim, agora? Oligo, hétero, centro, mega? Como assim? Bom, todos os óvulos eles são chamados de lécitos. Então esse aqui seria oligo, lécito, esse aqui seria hétero, lécito, esse aqui seria centro, lécito, esse aqui seria mega, lécito. Igor, e quem tem cada um desses? Bem, pessoal, essa distribuição de quem tem cada tipo de óvulo, ela é bem variada. Mas o mais importante para a gente pensar é que a quantidade de vitelo está associada à comida que está disponível para o embrião. Então, por exemplo, nós que somos mamíferos, a gente obtém os alimentos diretamente da nossa mãe. Ou seja, nós precisamos de uma grande reserva de alimento? Não. Então a gente tende a ficar onde? Aqui. Nós somos oligolécitos, também chamados de alécitos em alguns livros. Sendo que os alécitos são basicamente uma subdivisão dos oligolécitos.
E se você pensar, por exemplo, nas aves e nos répteis, que eles vão ficar dentro do ovo por um tempão e vai sair um organismo grande, complexo, eles vão precisar de muito vitelo. Então eles vão estar aqui, nesse eixo. Dos heterolestos e dos centrolestos, aí tem um bocadinho. Mas de modo geral, os anfíbios tendem a estar por aqui e os insetos tendem a estar aqui, nos centrolestos. Tudo bem? Então, dos óvulos, pessoal, é basicamente isso. A próxima coisa que a gente vai falar é sobre a segmentação. E o que é a segmentação, pessoal? É basicamente o como os ovos se dividem, uma vez que eles tenham sido fecundados. E o que a gente vai ver é que ele está associado à mesma coisa, a quantidade e a distribuição do vitelo. Por quê? Porque o vitelo, gente, ele é basicamente reserva. Então, imagine que você está andando por aí com uma mochila cheia de coisa. Você consegue ir rápido ou você vai devagar, se você está com uma mochila pesada? Devagar, né? Ou seja, quanto mais vitelo, mais lenta vai ser a divisão. Até que a gente pode chegar ao ponto de ter tanto vitelo que alguns pedaços simplesmente não dividem. Então daqui, pelas quantidades, se tem pouco ou muito, a gente pode chegar a algumas constatações. Aqui, por exemplo, nesse óvulo e nesse óvulo, tem pouco, então nenhum lugar deixa de dividir. Então o que é que acontece? Tanto nessa quanto nessa, a divisão passa a ser total. Ou holo. Já nesses outros, tem tanto vitelo nessas regiões que elas não dividem. Ou seja, a gente provavelmente só vai ter divisão aqui e aqui. Então essas daqui elas passam a ser parciais. Ou elas podem ser também consideradas mero. Então cada uma dessas na verdade é parcial. Tudo bem? E o que é que vai acontecer? Nesse lado daqui, como o que a gente está vendo é basicamente que não houve diferenciação, vai dividir tanto de um lado quanto do outro uniformemente. Então essa daqui ela é total e é uniforme. E como que ficaria isso? Vamos dar uma copiada aqui para a gente ter uma ideia de como que vão ficar. Então, na hora que isso aqui estivesse dividindo, na hora que isso daqui estiver sendo dividido, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com células mais ou menos assim. É que a gente vai ficar com células mais ou menos assim, iguaizinhas. Já quando a gente estiver falando deste outro pedacinho daqui, o que é que vai acontecer? As células de cima elas vão se dividir mais rapidamente. Então elas vão ficar menores do que essas. Deixa eu enfatizar aqui. Então, essa daqui ela é uniforme, mas também pode ser chamada de igual. E essa daqui, em contraste, já que ela não é uniforme, ela é chamada de desigual. Nesse caso, o que vai acontecer é que as células elas estariam se dividindo basicamente aqui. Só que, eventualmente, eles vão migrar e vão ficar do lado de fora. Vão ficar basicamente por aqui assim. Essa daqui é o que a gente vai estar chamando de superficial. Por quê? Porque ela fica somente na superfície, do lado de fora. E já essa outra, gente, ela vai basicamente ficar aqui em cima. Vai ficar parecendo o quê? Aquele chapeuzinho de rabino. E aquele chapeuzinho, se a gente parar para pensar bem, ele é basicamente o quê? Ele é um disco. Então essa daqui vai ser o que a gente vai chamar de discoidal. Ou seja, se a gente lembrar da quantidade de vitelo e que o vitelo atrasa, esse aqui não atrasa nada, todo mundo por igual. Esse aqui ficou atrasado um pouquinho desse lado, então divide mais rápido em cima. Desse daqui, dividia basicamente no centro, só que o que acontece é que a gente não pode ficar com o vitelo do lado de fora. Então a gente vai ficar só na superfície. E nesse outro, só em cima. Então a gente vai ficar com a discoidal. Tudo bem?